E aí, queridões? E aí, queridões? Hoje nós vamos ter um papo de cidade. É o que temos para hoje. Então, enquanto isso, meus queridos, vamos ver como Dona Malévola está. Tá gracinha. Então, queridões, assista a nossa vinhetinha, que daqui um pouquinho nós estamos de volta. Isso aí. Vamos, Malévola. Salve, meus queridões! Tudo bem com vocês? Meus queridões! Ai, o Marcão tá foda hoje. Meus queridões, estamos aqui diretamente do sul de Minas. E aí, o tempo já tá começando a fechar de novo. Vamos andar do jeito que é possível, né? E aí, Marcão, o que vai rolar de papo hoje? Meus amigos, hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão chamada honra ou honrar. Vamos conversar sobre isso? Se eu for esperar a fila inteira, eu tô ferrado. E eu vou trabalhar esse tema com vocês um pouquinho no viés psicanalítico, né? Vamos ajeitar aqui a câmerazinha. Ficar atento ao mesmo tempo, para não fazer bagunça. Mas, meus amigos, o Freud era de uma família judia e ele observou a seguinte questão. Lá atrás, no período dos grandes patriarcas, Moisés teceu um mandamento. Esse mandamento versava sobre honrar pai e mãe. E o sistema de honradez, como o próprio Freud observou, era um sistema de mantença de uma cultura, mantença de uma tradição. Por isso mesmo era muito comum até algumas relações incestuosas. Era comum, por exemplo, pessoas do mesmo agrupamento se casarem. E ao mesmo tempo, para manter o quê? Para manter características de grupo, né? Então o sistema de honradez necessariamente era de mantença dessas características, e não somente mantê-las, mas respeitá-las sem nenhum questionamento. Então era muito comum se você fosse filho de um homem carpinteiro e você fosse um homem, você certamente seria carpinteiro. Se você nascesse numa religião específica, você se manteria honrando as tradições, honrando sua família, honrando seu sangue, né? Dentro destas religiosidades e também desses sistemas religiosos. Então é interessante porque, de uma certa forma, nós fomos educados, primeiramente, para não contestar, para não desonrar. Mesmo, talvez, que
manter essa honra fosse de, muitas vezes, manter uma violência. Então, muitas vezes, a violência era uma forma também de manter essa honradez. Não é à toa que o Deus do Antigo Testamento, para testar a honra, a obediência, a resignação daqueles que eram seus filhos, ele pedia muitas vezes para um pai sacrificar o seu filho primogênito em seu nome. Como se fosse assim, até que ponto vai a sua submissão? E vocês têm que observar também que muitas das vezes, meus queridos, esse fato de repetir e não ter que pensar de forma imaginativa, criativa, é também um caminho, muitas vezes, sedutor. Porque é aquele negócio, é aquela turma falando assim: a nossa família é toda assim. Na nossa família todo mundo bebe, na nossa família todo mundo briga, na nossa família todo mundo gosta de música. E quando você generaliza isso, de uma certa forma você busca uma identidade. Então, pertencer a uma família, pertencer a um grupo, né, te dá, de uma certa forma, um reforço de identidade, um reforço de grupo e um reforço de que talvez você esteja num caminho legal, porque outras pessoas acolheram esse caminho. Então, esses tempos eu estava vendo uma turma falando sobre assim: quando é que eu tenho que usar o colete no motoclube? Você usa um colete de motoclube para poder justamente honrar aquelas companhias. Então é uma questão de bom senso. Quando é que você quer honrar as pessoas que te acolhem? Quando é que você quer discursar nas suas cores, no seu colete, sobre aquele grupo que de uma certa forma te acolheu nas limitudes deles? Aí então é evidente que alguns vão querer usar o tempo todo esse colete como uma forma de reafirmar essa conexão, esse pertencimento, e tem outras pessoas que vão querer honrar também outros grupos. Eu honro minha família, muitas vezes reproduzindo um ritual religioso onde nós participamos conjuntamente, onde nós nos reafirmamos na nossa fé coletiva. Compreende? E por isso mesmo que era uma coisa muito complicada na antiguidade um sujeito desonrado. Por que era necessariamente um sujeito desonrado? Muitas vezes o sujeito era visto como um sujeito egoísta, como um sujeito com dificuldades de socialização. Então, de repente, assim, aquele cara é meio solitário, aquele cara, sabe, parece que não se enturma muito, então necessariamente ele carece de honradez, ele carece de certos valores que vão fazer com que as pessoas o acolham num determinado grupo. Então, por isso mesmo existiam esses cavaleiros solitários, haviam esses lobos solitários, que de uma certa forma não se identificavam. Não se identificavam com os grupos. Então, de uma certa forma, quando eu participo das formaturas dos meus alunos na universidade, e eu sei que sempre eu vou carregar nas cores a minha primeira formação, então os meus paramentos têm detalhes em vermelho, porque a minha formação é em direito. Naquele instante eu estou honrando aquelas pessoas também que pertencem a esse grupo meu do direito. Então é interessante isso, né?
É muito interessante quando a gente observa essas questões de honrar a essa simbologia, trazer para o seu corpo e para a sua expressão, né? Essas representações coletivas, não é verdade? E por isso mesmo, assim, dentro do machismo, por exemplo, o machismo exige de você a reprodução de todo um contexto de leituras de masculinidade. E quando você, no seu corpo, não honra esse perfil de masculinidade, que eu chamo de masculinismo, né? Acontece uma problemática muito séria, que é como se você fosse um sujeito incompleto, desonrado, não digno de ser acolhido, não digno de pertencimento. Então a gente discutiu isso numa live dos cilindrados, né, sobre essa questão da masculinidade, e eu acho interessante falar sobre isso. Até que ponto eu preciso honrar a tudo isso? E não é à toa, e não por menos, que a figura histórica de Jesus foi uma figura contestadora, foi uma figura de profundo impacto na discussão da moral da época, das tradições da época. E Jesus, em determinados momentos da vida dele, ele não cumpre essa ritualística de honradez que esperavam dele, mas em favor de valores superiores que estavam além da sua época. Por isso que Nietzsche fala que Jesus é um et homo, ele é um super-homem. Exatamente por quê? Porque Jesus, ele estava acima dessas limitudes de repetição, de simplesmente repetir sua época. Ele estava acima da sua época e ele foi capaz de se manter acima da sua época e de honrar os seus discursos, de ter um caráter inabalado. Então, nesse ponto, eu acho fenomenal essa figura. Quando a mãe dele vai até o templo e vai chamá-lo junto com o irmão, e de repente Jesus fala para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Porque ela vai buscá-lo, né? Ele estava resolvendo as coisas do pai dele, do pai maior, desse Deus absoluto que ele defendia. Então, como se diz: mãe, nesse instante não dá para te obedecer, não. Eu tenho uma missão maior. Então eu imagino que aquela mãe sofreu em saber que seu filho teria um destino muito complicado, exatamente por ser uma figura de contestação, ser uma figura altamente revolucionária. É evidente que algumas pessoas veem de uma forma diferente esse personagem histórico, mas o que eu acho muito interessante nisso tudo é que ele passou por uma perseguição e por um flagelo exatamente por estar fora dessa contextualização daquilo que é esperado de alguém, daquilo que é esperado de um homem, daquilo que é esperado de um judeu. É interessante isso aí, né, galera? Então eu cheguei a ter algumas discussões com meu pai sobre questões, por exemplo, sobre masculinidade. E tinha vezes, peraí, deixa eu encostar aqui. Aí a galera coopera, cara. Eu acho massa isso. Isso é honrar uma sociedade.
Isso é prestar uma homenagem a uma sociedade. Eles nem sabem quem está naquela ambulância, cara. Que fantástico. Eu me emociono com isso, porque isso é uma boa honradez. Agora, evidentemente que tem certas coisas, comportamentos violentos, abusivos, que não seria interessante a mantença nem a honradez. E aí nesses embates com o meu pai, eu falava: pai, eu não quero reproduzir isso. Pai, eu não me orgulho de fazer isso. Mas eu compreendo que, de certa forma, né, ele queria em determinado momento ver na prole dele, ver no filho primogênito dele, né, alguém que o honre, alguém que olhe para ele e fala: você foi um cara de valores sensatos. E realmente eu honrei meu pai em tudo aquilo que eu achei sensato. Eu falo, por exemplo, assim, que a minha honestidade, a minha hombridade, a minha palavra, aquela velha expressão antiga, né, de acordo de fio de bigode, que muitos não mantiveram essa tradição, eu mantive do meu pai. Eu mantive essa qualidade dele de estar em dia com as suas promessas, com seus compromissos, né? É interessante isso, meus amigos. Como é interessante a gente observar essas coisas. Mas uma sociedade é assim. Uma sociedade, ela é sempre uma sociedade dialética, uma sociedade de troca e uma sociedade de renovação. Existem certas coisas que já não dá mais para honrar. Não dá mais para honrar um pensamento sectário, masculinista. Não dá mais para honrar um pensamento racista, um pensamento homofóbico. Não dá, cara. Eu não consigo. E a grande questão disso tudo é que eu ainda amo as pessoas que, infelizmente, ainda representam essas ideias, porque muitas dessas pessoas são do meu sangue. Muitas dessas pessoas elas são do meu convívio. Mas honrá-las não. Amá-las sim, porque o amor transcende a discordância. Mas honrar não. Repetir isso não. Então muitas das vezes eu ainda prefiro, naquelas situações em específico, ser um desonrado. De ser um excluído, de ser um desertor. Então é isso, galera. Foi uma boa conversa. E eu agradeço vocês de terem escutado esse papo de cidade. Se você puder, curte o vídeo do Marcão. Não para honrar o Marcão, né? Mas para girar também essa plataforma, né? E ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Meus queridos, se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus queridões. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui.